Boa noite, gente, tudo bem? Bom, vou me apresentar. Meu nome é Márcio Carvalho, eu sou historiador, especialista em história antiga e medieval e estou terminando meu mestrado em educação. Trabalho numa fundação chamada Ulisses Guimarães e a minha tarefa na Fundação Ulisses Guimarães é pegar problemas sociais ou questões sociais pendentes e transformar isso em conhecimento científico. Em 2014, nós criamos um projeto chamado Conexões. Todo mundo lembra das passeatas, manifestações de 2013? Todo mundo lembra? A ideia era o quê? Entender a sociedade brasileira em rede, como ela se comporta e como se realiza essa relação entre as pessoas e as instituições dentro das redes sociais. Vou pedir para colocar a apresentação. Vou passar pelo WhatsApp para o Neto, para o Alessandro, para quem mais quiser, óbvio, para que vocês consigam ter acesso. Mas queria fazer uma contextualização política e até fazer uma reflexão. Primeiro o seguinte, a minha teoria social é o materialismo histórico. Esta é a minha teoria de vida. Eu escrevo, estudo, leio e vejo as minhas lentes para a realidade são no materialismo histórico. Então, às vezes, eu queria fraternalmente não concordar com a ideia da letargia da sociedade. Como também não concordo com a questão da crítica aos sindicatos e ao movimento sindical no Brasil, feita por palestrantes anteriormente. Até a questão do reinventar, eu acho um pouco preocupante. Por quê? Porque se nós estamos num congresso, e esse congresso tem um diferencial, o diferencial colocado aqui é a luta do povo trabalhador, é a luta da classe trabalhadora. Então isso já é um processo, porque o sindicato é orgânico, é uma vida, e a vida se desenvolve, e nós estamos nos desenvolvendo. É óbvio que a gente tem que fazer autocrítica sobre processos históricos, mas nós temos que entender a realidade profundamente. E a partir da leitura da realidade é que nós precisamos avançar e vendo quais são as necessidades daquilo que é prioridade para a nossa luta, ou seja, o povo e a classe trabalhadora. Correto? Então, colocar um porém nessas críticas para não parecer que a gente está concordando aqui com tudo, que está tudo bem, é isso mesmo, fizemos alguma coisa errada, não é isso. Vamos para frente, vamos lutar. Liderança sindical e suas redes sociais, a primeira grande questão que eu queria colocar é que isso tem contexto. E o contexto é a crise de representatividade institucional, que não é só do mundo sindical. Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Porque é um momento em que a sociedade brasileira enxerga todas as instituições com porém, questionando. Né? Podemos fazer aqui um ibope. Vamos fazer uma pergunta rápida para vocês para saber se eu estou certo ou não. 2 jovens são presos, 2 jovens com 18 anos, fora as questões legais aí do direito, tá? 2 jovens são presos com porte de drogas. 18 anos, porte de drogas, correto? Um jovem de classe alta, rico. Outro jovem é pobre. Esses jovens foram presos ontem. O jovem de classe alta amanhã vai estar onde? O jovem de classe baixa vai estar amanhã onde? É óbvio que eu não quero falar aqui sobre as questões de direito, eu quero falar sobre a percepção das pessoas sobre justiça. A justiça não é igual para todos. Quando eu tenho certeza disso, num exemplo simples, eu estou questionando as instituições. Eu vejo elas com desconfiança, eu não acredito nelas. E a partir do momento em que eu tenho redes sociais, e tenho uma rede social, o que é? Eu consigo conversar com as pessoas sem mediador, e nós vamos ter que entender isso no processo, eu começo a alterar a minha percepção sobre a realidade. Então, quero falar sobre redes sociais. Hoje no Brasil eu falo em redes sociais pensando na crise de representatividade institucional. Querem fazer comunicação? Pensem nisso. Primeira grande questão é que as redes sociais são parte da vida dos brasileiros. Ali não está aparecendo o último
Embolou aqui. Mas 89% dos brasileiros utilizam as redes sociais através do smartphone. Vamos falar de comunicação, da nossa comunicação, da nossa organização, a gente tem que pensar sempre olhando para o smartphone. Eu vi algumas pessoas fazendo selfie, né, da mesa e tudo mais. O selfie não é mais uma modinha, tá, gente? O selfie é uma necessidade, porque objetivamente as pessoas têm que conseguir ver as coisas numa tela deste tamanho. Então não existe texto gigante, não existe mais imagens que, ou né, mandar 10, 15, 20 fotos no grupo. Os grupos da família tem isso, né? Encontrei tal pessoa, daí encontrou uma outra pessoa e tem 15 fotos. Né? Foto de lado, foto do outro e tal, mas é óbvio que as pessoas estão testando a sua maneira de se comunicar. Mas, inevitavelmente, a regra é, se eu vou utilizar as redes sociais, eu tenho que pensar nisso no smartphone. Comunicação direta e sintética. Do ponto de vista da política, síntese, só quem faz síntese é quem tem domínio do conteúdo. Então, se vocês querem conversar com a categoria, inevitavelmente tem que dominar o conteúdo, porque o conteúdo pelas redes sociais tem que ser de forma sintética. Vou dar um exemplo simples disso. Vídeo nas redes sociais. No máximo 47 segundos. Por quê? Porque o vídeo de 47 segundos você consegue colocar no status do WhatsApp. Mas não é só por isso, por causa do WhatsApp. É porque o pico de atenção de um internauta brasileiro é de 45 segundos. O que é pico de atenção? É o quanto eu consigo ver alguma coisa com bom humor. Eu sei porque eu estou com um desafio hoje, é a última palestra, o pessoal já está cansado e a nossa atenção varia de 30 a 45 minutos. Na educação, um professor consegue ter a atenção plena de um estudante nos 10 primeiros minutos. Amanhã vocês vão ter dicção e oratória, né? Perguntem o que é quebra de estado. Quebra de estado é a forma com que você consegue fazer com que a pessoa preste atenção mais tempo em você. Então, eu preciso fazer um vídeo de 47 segundos no máximo para conseguir me comunicar. Ah, mas a liderança sindical não consegue fazer isso, Márcio. Claro que consegue. Faz 1000 vezes, para você ver se não aprende. Faz uma que vai ter 1 minuto e meio, depois vai ter 1 minuto e 20, vai indo, você vai tendo domínio do conteúdo e poder de síntese, você vai conseguir fazer isso. Só que tem um contexto também, que eu queria falar da crise de representatividade institucional, que é as novas configurações das empresas de comunicação. Isso é muito importante vocês saberem como funciona, porque hoje, inevitavelmente, a gente estava conversando sobre isso na hora do almoço. A primeira é conglomerados de comunicação. A Rede Globo tem um problema no Brasil. Ela quer, faz uns 20 anos, aprovar uma lei que permite que empresas estrangeiras possam investir em veículos de comunicação, e nenhum presidente aceitou assinar isso. Então a Globo vai apoiar qualquer um que mande a alteração da lei para que o capital estrangeiro consiga investir no Brasil, porque ele deve milhões, e é óbvio, o perdão da dívida lá com o BNDES. São 2 problemas. Porque as empresas de comunicação vão virar grandes conglomerados internacionais. Essa é uma nova organização das empresas de comunicação. Redução dos jornais impressos. Não sei se vocês sabem, mas estão morrendo os jornais impressos em todo o Brasil. A Gazeta do Povo, que é o principal jornal impresso do Paraná, faz uma impressão por semana a partir do mês passado. Decidiu que vai ser tudo digital, porque está entendendo como é que são as tendências do futuro. Só que essas tendências do futuro impactam economicamente. E outra, efeito manada. O que aconteceu hoje com o anúncio da condenação do ex-presidente Lula faz com que o conjunto dos brasileiros, em menos de 1 hora a gente teve milhares, quiçá milhões de compartilhamentos do jornal O Globo, do Estadão, da Folha e de outros, que fez com que a pauta da reforma trabalhista fosse completamente apagada do imaginário digital das pessoas. Passou a não ser prioridade.
Vocês vão chegar nos municípios de vocês depois desse congresso, as pessoas vão perguntar o que vocês acham da condenação do Lula. Ninguém vai falar sobre a perda dos direitos ou questões desse tipo. Então, efeito manada são novas configurações de como as comunicações no Brasil se organizam. E aí coloquei aqui desde 2009, Gazeta Mercantil, Jornal do Brasil e outros, que simplesmente deixaram de ser rodados. São quase todos digitais. Quantos dias a semana, de segunda a domingo, o senhor lê jornais? Essa é uma pesquisa da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, fez em 2016. Nunca não assiste, não ouve, lê, navega, ou seja, 67% dos brasileiros não lê jornal durante a semana. 10% uma vez por semana e 1% 6 dias por semana. 8% 7 dias por semana. Só. Eu, por exemplo, eu deixei de ler jornal por causa da violência. Você só vê violência no jornal, publicidade. E eu descrencei do jornal por causa de informação que não edifica. Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso também, a confiança das pessoas nas matérias dos jornais. Claro. O senhor mostrou é o Jornal Expresso. Jornal Impresso. É uma pesquisa da Secretaria de Comunicação da Presidência da República sobre as mídias no Brasil, e aquela pergunta é sobre jornais impressos. Tá? Uma alteração na realidade altera a conjuntura. Qual emissora de TV aberta ou paga o senhor ou senhora mais assiste? A segunda emissora que o senhor ou a senhora mais assiste, essa foi pergunta espontânea. Primeira menção, 56% a Rede Globo, primeiras e segunda, 73% a Rede Globo, depois 11% SBT, 36% SBT. Juntem essa questão da preferência com a questão da crise econômica. Causa um certo desespero você vê que uma empresa que tem um domínio de comunicação num país continental como o Brasil esteja numa crise financeira tão aguda, tendo que vender muitas propriedades e se desfazer de muita coisa que foi construída ao longo de várias décadas, inclusive com o apoio da ditadura, que essa empresa tenha que abrir mão de certas coisas. Então, a campanha que se dá hoje, principalmente contra os sindicatos, tem uma questão conjuntural muito clara. Preferência das pessoas pela emissora e crise econômica. Redes sociais para lideranças. Primeiro, é uma ferramenta de comunicação. Isso vocês já sabem. Não precisa o Márcio vir aqui, sair lá de Curitiba para falar isso para vocês. Mas, para nós, as redes sociais precisam construir uma nova matriz online interativa de militância. Vocês precisam construir novas militâncias, enganjar novas pessoas, conquistar novas consciências, aumentar a eficácia de ações de comunicação e marketing, fornecer informações e serviços, aumentar a visibilidade e imagem da liderança, divulgar ações e realizar um diálogo em tempo real com a sociedade civil. Isso é a área de comunicação. Só que para nós, como dirigentes políticos, é uma ferramenta de organização também. Porque a internet precisa do cadastro de lideranças e apoiadores. 93% dos internautas brasileiros não usam o Facebook, usam o WhatsApp. É o WhatsApp a ferramenta mais utilizada nos smartphones dos brasileiros. É preciso saber usar o WhatsApp e para isso você precisa ter uma organização mínima com cadastro de pessoas, aí cadastrar a militância, cadastrar os apoiadores é importante, porque você pode, em poucos segundos, se comunicar com milhares de pessoas, e eu já vou exemplificar como isso é feito. Organizar grupos por segmento. O que é segmento? É a área de interesse. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas hoje, diferente da comunicação sindical da década de 80, em que o líder dizia para a sua base o que era importante, ou seja, nós tínhamos uma relação vertical com as pessoas. Com a internet a relação é horizontal. E quem está lendo do outro lado quer que você fale alguma coisa que interesse a ele.
Não que você acha que é importante, mas que tem interesse. É por isso que segmenta conteúdo. O que é segmentar conteúdo, Márcio? Márcio é professor de História, correto? O Márcio é professor de História, está terminando mestrado em Educação e fala sobre redes sociais. Vocês já sabem 3 assuntos que me interessam. O Márcio também fala sobre política, 4 assuntos. Eu, por exemplo, não sinto gosto de comida. Vocês nunca vão trocar receitas comigo, porque este assunto não me interessa. Vocês têm que se comunicar com o Márcio a partir do interesse do Márcio. Vocês já sabem 4 assuntos que são do interesse do Márcio. Isso é conteúdo segmentado. A base sindical também tem isso. Nós temos que saber identificar qual é o conteúdo que interessa à base, e é óbvio, além da luta política, de aumento da consciência e organização da classe trabalhadora, é preciso dialogar a partir da realidade das pessoas. Comunicação ágil, mobilização permanente, feedback de opiniões. Na eleição passada, a gente fazia, com mais agilidade que o Ibope, pesquisa sobre horário eleitoral pelo WhatsApp, pelo Twitter e pelo Facebook, mandando para 1000 pessoas, perguntam o que elas acharam de tal programa eleitoral. E as pessoas nos respondiam, e esse feedback fazia com que a gente melhorasse o próximo programa eleitoral, ou as redes sociais como um todo. Perfil das redes sociais e suas diferenças, perfil público, ou seja, todo mundo tem. Linguagem coloquial, eu uso também TB, você, VC e assim por diante. Posta de acordo com o movimento das redes, divulgações estimulam a interação, uso o perfil para divulgar questões comerciais ou institucional. Perfil institucional, perfil do sindicato, é diferente do perfil público, porque ele tem um planejamento diferente. Linguagem institucional para questões relevantes e linguagem coloquial para ações de divulgação. Divulgações estimulam a interação. Usa muita informação relevante para o seu público e de outros sites e outras fanpages. E o perfil da liderança. E aqui eu estou agregando, eu quase nunca faço esse tipo de fala, Neto e o Alessandro me convidaram para estar aqui, mas eu gostaria de dar ênfase a essa questão da liderança, do papel de ser o que o Lenin chamava de vanguarda, né? A vanguarda da classe trabalhadora. Quem é a vanguarda da classe trabalhadora é uma parcela dos dirigentes que está mais preparada para simplesmente dirigir a classe trabalhadora, seja para o entendimento da realidade, seja para o entendimento da organização da classe trabalhadora. E isso tem tudo a ver com a CSB, tem tudo a ver com esse congresso, e esse perfil de liderança ele é completamente diferente do perfil público e do perfil institucional. Ele cumpre outras regras. A gente pode aprofundar depois um pouquinho mais sobre isso. Mas o perfil de liderança tem muito mais a ver com a vanguarda, os intelectuais, aqueles que dirigem a classe trabalhadora, aqueles que mostram para a classe trabalhadora o que é a verdade, quais são os interesses da elite, quais são os interesses da classe trabalhadora. Esse pessoal consegue entender profundamente as relações do Brasil e do mundo e como é que isso se dá na nossa realidade local. Leitura política básica, que não é a leitura do Estadão, não é a leitura da Folha, não é a leitura do jornal aqui do Goiás ou de qualquer outro jornal, é uma leitura política. E aí tem um porém também em algumas falas que eu vejo, porque para nós, e principalmente para vocês, da direção sindical, a prioridade é a organização política. A estratégia política define todas as outras estratégias. A estratégia jurídica, a organizacional, a financeira e assim por diante. Porque a organização política é a leitura da realidade, é a leitura fina da realidade. E aí é tão importante ter um debate como tivemos aqui há poucos minutos sobre a questão do Getúlio Vargas. Quem não conhece a história do Brasil e a história da classe trabalhadora brasileira, fica perdido, às vezes, e rifado num debate sobre quais são os rumos da nova classe trabalhadora. Se é que dá para chamar de nova classe trabalhadora, né? Mas dessa classe trabalhadora que está ascendendo e que agora tem sido atacada diretamente. Antigamente, de forma um pouquinho mais escamoteada, mas agora diretamente.
E essa contradição vai ter uma reação direta. Por quê? Porque vai interferir na vida e no dia a dia dos trabalhadores, que não vão ter os seus salários garantidos para colocar comida na mesa, e isso gera uma reação social que pode convulsionar o país. E daí, é óbvio, a CSB tem que estar preparada para dirigir a classe trabalhadora e ver o que é melhor para o nosso povo e para a nossa classe. Mobilização e organização sindical. Para se tornar uma alternativa real para a organização de trabalhadores, é necessária atualização e formação permanente. Critério básico de organização sindical. Mobilização social real é feita pela leitura da realidade e a capacidade de direção. E aí uma crítica a algumas instituições, não estou dizendo que os sindicatos façam isso, mas as empresas fazem muito isso. Não querem discutir a questão do Brasil e querem resolver a questão de publicidade e marketing nas redes sociais. Contratam uma empresa, paga caro, a empresa mente, porque o cidadão, o empresário não consegue ter domínio do conteúdo das redes sociais, paga caro e não tem o resultado. Às vezes alguns sindicatos querem fazer isso, mas é a mobilização real, é aquilo que é real que você leva para a internet. Você não pode fantasiar a realidade, porque ninguém é bobo. Você pode enganar 1, 2, 3 vezes, mas a população vai acompanhando a tua vida e vai vendo, ó, não é bem assim. Então, é do real que vai para o virtual, a partir de uma leitura da realidade. E meios de comunicação são elos. Ele não é o fim em si. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me comunico na rede, eu não estou resolvendo o problema. Eu estou só arranjando um meio de me comunicar com o meu público. Mas isso não é o fim da questão. Eu preciso ter, dialogicamente, o retorno disso. E a internet dá o retorno disso. Tem senadores e deputados que têm assessores exclusivos só para responder mensagens de WhatsApp e de Facebook. Por quê? Porque as pessoas querem o feedback. Agora imaginem como é que é isso na prefeitura. O cidadão lá da ponta, lá de Rio Verde, está aqui o pessoal de Rio Verde, eu vivo bastante, o pessoal de Rio Verde lá, manda uma mensagem para o deputado e é respondido, manda para o vereador do seu município e não é respondido. E a pessoa começa a se perguntar, mas por que esse cidadão não fala pelas redes? Por que um deputado lá em Brasília faz isso, um ministro faz lá em Brasília isso, às vezes os nossos dirigentes da CSB fazem isso, e o cidadão aqui da ponta não faz. E dessa mesma forma nós começamos a questionar as nossas instituições. É preciso atualizar nossas instituições para que essa crítica da população não caia sobre os sindicatos. Exemplo de comunicação via WhatsApp. Vocês conhecem essa pessoa aqui, né? O grupo tem 256 pessoas, correto? Ok? A taxa de efetividade de um grupo de WhatsApp é de 30% em uma mensagem séria. Márcio, como é que é isso? Pensem no grupo da família de vocês, que tem o tio, a tia lá do interior, aquela galera, que 6 horas da manhã começa o bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, quá, 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 ha, 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 ha. No meio disso, vocês tentam colocar alguma coisa, uma informação, sei lá, aconteceu alguma coisa importante, vocês colocaram no grupo. Somente 30% das pessoas que estão naquele grupo vão prestar atenção nisso, porque o grupo tende a se movimentar demais e a capacidade de resposta das pessoas do grupo é muito pequena. Então, por isso, a gente diferencia um pouco. A gente utiliza a lista de transmissão, que é de graça, dentro do WhatsApp também, cada lista de transmissão com 256 pessoas. Digamos que o Neto tenha 50 coordenadores. É óbvio que o Neto tem muito mais que isso. É um cara organizado, disciplinado. E cada um dos seus coordenadores tivesse uma medíocre lista de transmissão. O Neto conseguiria, com uma mensagem, chegar em poucos segundos a 12.800 pessoas. Pergunto aqui para o pessoal, qual jornal, pode ser até aqui da capital, consegue se comunicar em poucos segundos com 12 mil pessoas? Folha, G1,
se a gente tiver poder de organização, e é óbvio, consciência política para isso, a gente consegue fazer uma comunicação muito mais ativa. Mas isso, e aí eu vou desfazer um pouco do meu trabalho. O meu trabalho é ensinar a técnica. Só que a técnica, ela só é completada se tiver a decisão política e a consciência. Sem consciência e decisão política, vocês podem, olha, pedir para eu fazer tudo, eu posso montar uma equipe gigantesca que não vai dar certo. Porque no mundo sindical, a relação é entre as pessoas, é no debate político, é no dia a dia, é uma construção diária, e a comunicação se torna um elo, mas um elo qualificado, em que eu posso fazer qualquer tipo de projeto, mas se ele não for real, se ele não tiver a ver com a vida de vocês e com a vida da base, ele não se torna efetivo. Conseguimos fazer isso em nível nacional? Sim. Podemos fazer 10 grupos por estado? Sim. Quando o Neto mandar uma mensagem de forma organizada, Alessandro mandar uma... Sim. Chega em poucos segundos a milhares de pessoas. Mas isso precisa ser construído. Isso precisa ser uma definição política assumida pela pessoa e tornada como uma formação política para os outros. O que é isso? O dirigente assume a tarefa e ensina os outros como entender que aquela tarefa é importante para a luta diária da classe trabalhadora. E aí, gente, com esses cadastros, vocês não precisam só conversar pelo WhatsApp com as pessoas. Vocês podem fazer contato telefônico, Twitter, Facebook, mail list, Instagram. Se quiserem, podem mandar até uma carta pelo correio. Jornal pelo correio, folheto pelo correio. São múltiplas formas de estar presentes quase que semanalmente com as pessoas. Eu sempre digo para quem tem mandato, e aí vale para quem é das executivas dos sindicatos, quem tem mandato se coloca numa posição de vitrine. Para mim, essa pessoa tem que conversar com a sua base pelo menos uma vez por semana. Pelo menos. Não precisa mandar uma mensagem de WhatsApp uma vez por semana. Vocês têm múltiplas formas de fazer isso. Inclusive, quando a pessoa faz aniversário, você pode mandar um vídeo, você pode fazer alguma coisa. Quando o jornal do sindicato sai, quando tem uma assembleia, quando tem uma luta, vocês podem, de diversas formas, se comunicar com essas pessoas. E aí, mais dados aqui sobre a questão da comunicação. Em que meio de comunicação você se informa sobre o que acontece no Brasil? 63% pela TV na primeira menção e na segunda menção 89%. Então juntem lá, preferência da Globo, crise econômica e o brasileiro se informa sobre o que acontece no Brasil pela TV. Pela internet, 26 na primeira, 49 na segunda, na rádio 7 na primeira e 30 na segunda, no jornal impresso 3 na primeira e 12 na segunda. E aí, gente, isso faz com que a nossa prática se altere. Inclusive a forma de fazer as coisas. Por exemplo, no Paraná, a maioria das empresas está contratando jornalistas ou assessores de comunicação com outro perfil do que há 10 anos atrás, porque esse tipo de pesquisa está falando o seguinte: você quer chegar nos clientes, você tem que se comunicar de forma diferente. A nossa forma também. Nós queremos chegar na base, temos que nos comunicar de forma diferente. É óbvio que não deixando de lado nada do que a gente fez no passado, mas fazendo de forma diferente. Sim, sim. O Alessandro acabou de falar que entre 70% e 85%, entre 78% e 85% dos brasileiros, quando compartilham informações que consideram relevantes, elas são produzidas pelos canais de comunicação. É o que a gente chama de informação hegemônica. Se nós sindicatos, estamos achando que essa elite da comunicação brasileira não defende os interesses da classe trabalhadora, é preciso fazer uma comunicação contra-hegemônica, para não reproduzir
a elite da comunicação brasileira que está contra os interesses da classe trabalhadora. É por isso que é contraditório, às vezes, alguns militantes, quando fala a favor, ele fala bem do Estado de São Paulo. Quando fala contra, ele diz que o Estado de São Paulo é isso ou aquilo. Então, isso as pessoas estão começando a perceber. Nós temos que fazer distinção entre a nossa comunicação. Mas está correta essa informação. E tem mais um problema que eu já vou falar sobre essa questão de como é que as pessoas se comunicam pelas redes. Quantos dias da semana, de segunda a domingo, utiliza a internet? 50% dos 112 milhões de internautas brasileiros, 7 dias por semana. 50% e 37 nunca. Isso quer dizer que as pessoas são viciadas. Vocês sabem disso porque eu estou falando aqui e vocês estão com o celular na frente e quando cansam de me olhar, dão uma olhada no celular. Para ver se tem um WhatsApp, uma mensagem, né? Recebeu alguma coisa, e vai indo, e vocês vão indo. É tão viciante que quando vocês sentem que vocês estão sem o celular, vocês ficam muito preocupados. Não pelo conteúdo do celular, mas porque perdeu o celular. Esses dias aconteceu comigo, eu perdi a minha mala, botei a mão, mas o celular estava aqui, eu fiquei tranquilo. Perdi a mala, mas não perdi o celular. É parte do corpo. Sim, por favor. Vamos lá, rapidinho agora. Qual do local utiliza mais a internet? Aqui eu não vou falar muito, mas é importante o seguinte, casa, 79% na primeira menção e 93% na segunda. Anotem essa informação. Sobre a casa, as pessoas utilizam mais internet em casa, isso tem uma razão. Como costumam utilizar, 72% no celular na primeira e 91% na segunda, então corrobora com aquilo que a gente já falou. Considerando os dias da semana de segunda a sexta-feira, quantas horas por dia? Quantas horas por dia costuma acessar a internet? A média é de 283 minutos, as pessoas são viciadas. Agora eu gostaria de saber quanto confia nas notícias. E aqui muda tudo. Notícias da TV, confia sempre 28%, notícias de rádio 29%, notícias dos jornais 29%, notícias da internet 6%, 4% e 5%. Quando a gente junta esse número com a casa, a gente entende que as pessoas utilizam a internet no Brasil, a grande maioria das vezes, para entretenimento. Não é para ver um mundo chato, um mundo cruel, mesmo com as denúncias, mesmo às vezes a gente colocando a boca no mundo, vai, aconteceu isso, tarará. As pessoas utilizam a internet. Lá em São Paulo, por exemplo, o cidadão está engarrafado. O que ele quer ver? Ele não quer ver o mundo engarrafado, ele quer ver o meme, ele quer ver o vídeo, né? Porta dos fundos, né? O gemidão do WhatsApp, sei lá, qualquer coisa, mas ele não quer ver aquela realidade. Nós precisamos entender isso na comunicação pela internet, porque ela é centralmente o entretenimento. 43% dos internautas do Brasil preferem que a internet seja entretenimento, muito mais do que informação. Por quê? Porque a informação remete ao jornal. Como é que é seu nome? Tibério, que o Tibério falou. O jornal que só tem sangue, você chega em casa meio-dia às vezes, ou vai num lugar meio-dia, a propaganda tem um cadáver lá, o cidadão falando, olha aí, dá a imagem do cadáver, olha aí o morto, vagabundo, 3 tiros. Ninguém quer ver isso. Utiliza-se a internet com outro fim. Mesmo com a crise de representatividade institucional, tá, gente? Mesmo com efeito manada. Vocês vão ver que do meio-dia foi 1h58 foi o anúncio da condenação do Lula, às 2h05 já tinha um meme. Às 2h05 já tinha uma imagem divertida. Os caras já tiraram sarro. Por quê? Porque mais vale a notícia divertida, ela chega mais longe do que a agressão brutal. Quando eu parei de ver essas notícias desagradáveis, melhorei até minha saúde. Ô Márcio, só um minuto. Ô Márcio. Esse é o meme. É divertido, é o divertido.
Mesmo que a gente não ache. Bom, Márcio, esse negócio do entretenimento da internet já não é fruto do que é a televisão? Mas porque não a televisão é entretenimento. Não, veja, a TV não se tornou isso. As pessoas, mesmo confiando na informação, elas desconfiam. Porque o massacre da informação negativa, principalmente nos jornais e na imprensa, ele fez com que a internet fosse uma válvula de escape para um mundo que é possível, que as pessoas têm esperança. Vou dar um exemplo. 85% dos jovens no Brasil acreditam que o Brasil é o país do futuro, mesmo eles não participando da política. Por que eles acham isso? Porque você não vive sem esperança, você não vive sem querer o bem a uma pessoa, isso está na nossa essência humana. Eu quero desenvolvimento, eu quero que as coisas melhorem, eu luto para que isso. Eu desanimo às vezes, né? Às vezes o pessoal acorda meio, como é que falaram aqui, broxando, assim. Não sei como é que é, mas o pessoal acordou assim. Mas, inevitavelmente, e aí, para a minha teoria social, que é o materialismo histórico, a sociedade está em desenvolvimento e nós estamos em luta de classes. Para a elite, é importante que a maioria, a massa, a classe trabalhadora, não entenda a realidade com esperança, porque quem não tem esperança se submete. Pão e circo. Certo? E agora é pão e circo, muito mais circo do que pão, e muito sangue, né? Botando os caras lá dizendo que o mundo é horrível e tudo mais. Nós temos que fazer a comunicação contra-hegemônica. Porém, o Neto tem razão, e aí o Alessandro também tem razão, é que esses meios de comunicação entenderam o processo, contrataram os melhores e também se apoderaram das redes sociais, mas ainda são válvula de escape. Em eleições municipais, eu digo que um prefeito de uma cidade pequena pode perder a eleição no último dia. Se alguém fizer um vídeo, se alguém fizer alguma coisa que cole, que as pessoas compartilhem, que seja uma denúncia contra as pessoas, isso vai viralizar tanto que pode mudar uma eleição municipal numa cidade pequena, é óbvio, né? Lá em Curitiba, por exemplo, o prefeito eleito falou que ele não gosta muito de pobre, porque a última vez que ele carregou um pobre no carro dele, ele vomitou. Não ia ter segundo turno em Curitiba. Aquele vídeo fez com que tivesse segundo turno em Curitiba. E não é uma cidade pequena. As pessoas fazem outras coisas quando estão vendo TV, e se você somar, trocar mensagens, usar a internet e usar o celular, já dá a maioria. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu presto atenção naquilo que me interessa. Eu não vou prestar atenção em outras coisas. Vou dar um exemplo. Vocês estão vendo TV aberta. Está passando um filme, o filme está legal e tudo mais. O que acontece quando vocês começam o comercial? Vocês baixam o rosto e vão para a tela do celular. Quando ele dá o sinal, né? Chegou a mensagem. Chegou a mensagem, pum. Nós estamos fazendo com que as redes sociais produzam um tipo de brasileiro que só presta atenção naquilo que interessa a ele. Isso é o hiperindividualismo, mas nós precisamos entender isso para nos comunicar melhor também. Tipo de comunicação, né? Deu pane aqui no negócio. 10 dicas para aumentar a relevância de vocês nas redes. Utilizo todos os formatos de conteúdo. O que quer dizer isso? Que vocês não podem só utilizar texto. O Facebook agora, quando vocês escrevem alguma coisa, às vezes fica uma tela rosa, azul, vocês podem até escolher. O que o Facebook está dizendo para vocês? Usem imagem. O brasileiro adora vídeo. Os maiores influenciadores do Brasil são youtubers. Não são twitters, são youtubers, porque o brasileiro é viciado em vídeo. Nós queremos nos comunicar bem com a nossa base, a gente tem que saber que tipo de comunicação a nossa base gosta. E o brasileiro, em geral, não sei os municípios e as bases de vocês, adora vídeo, e vídeo curto.
tem que saber fazer isso bem. Mas utilize os outros tipos de formato também, imagem e tudo mais, até para conseguir uma comunicação mais exata. Aqui é difícil, gente, mas eu vou fazer essa luta política com vocês. Tem origem na TV. Mas no começo não era tanto. No começo, por ser Twitter, 140 caracteres, era texto. Mas isso vira, e aí tem muito a ver com a nossa alma da música, a nossa alma do movimento, porque a imagem, ela fala por si só. Às vezes uma foto bem tirada, essa imagem, belíssima essa imagem, ela tem expressão, ela se resolve sozinha. E as pessoas conseguem entender isso. E é óbvio, depois que entrou humor, entrou música e tudo mais, e todo mundo consegue fazer vídeo. Eu vi várias pessoas gravando aqui. Sei que a maioria às vezes não vai utilizar, mas só o fato de poder gravar, poder ter, isso já é um poder, é um diferencial do que 20 anos atrás. Use a regra 80-20 nos seus conteúdos. O que é a regra 80-20? A regra 80-20 diz: eu me interesso por aquilo que a minha base quer, e 80% do conteúdo é para o interesse da minha base, e 20% do conteúdo é aquilo que eu quero que a minha base saiba. Por quê? Porque numa rede social onde eu consigo entrar todo dia, eu não posso ser o chato da internet que manda mensagem que não tem nada a ver com a vida das pessoas, que as pessoas não sabem o que é. Tenham muito cuidado, gente, porque no mundo sindical existe uma retórica sindical. O Vitor Gianazzi, eu acho que o Vitor Gianazzi escreveu um livro sobre jornalismo sindical e ele faz uma crítica a, por exemplo, às vezes a gente coloca PLS, PLC, número 65080, tal, não é isso, não aquilo, e eu sempre alerto o pessoal do sindicato. Se a comunicação não está clara, quem está do outro lado não entende. E aí você vai precisar ter uma reunião presencial para explicar aquilo que você quer se comunicar. Não foi efetivo. A Revolução Francesa, e aí a experiência da Revolução Francesa é única, porque eles falavam o seguinte: se você não conseguir sintetizar a tua luta em uma frase, em um título, é porque você não entendeu qual é a sua luta. Ou seja, a elite tem que saber qual é a luta, mas a base lá na ponta tem que saber qual é a luta também. Isso tem que ficar claro. E na comunicação digital é mais amplo isso ainda, porque você tem que ser muito claro e muito sintético. Eu, que sou educador, falo, para ser sintético, inevitavelmente tem que ter domínio do conteúdo. Se não dominar o conteúdo, não tem como ser sintético. Você é prolixo. Aí tem que falar meia hora, tem que falar 2 horas, 3 horas, porque inevitavelmente não assimilou aquilo. Se você assimilou, você consegue ser sintético. Vou passar rápido aqui, porque eu sei que está todo mundo cansado. Humanize o seu conteúdo. Eu coloquei aqui o ponto frio. O que o ponto frio faz? Coloca os emotions, fala coloquialmente, pergunta as coisas para as pessoas, responde comentário. Tem que humanizar o conteúdo. E isso, inevitavelmente, no nosso conteúdo sindical também tem que ser humanizado, porque as pessoas querem uma alternativa real. E a alternativa real sindical tem que mudar a forma de fazer as coisas. A essência é a luta dos trabalhadores, mas a forma pode se alterar se não perder a essência. Essa é uma questão básica da luta política. Básica. A nossa comunicação pode mudar 30, 40 vezes. Ela tem que agradar a base, ela não tem que agradar o dirigente. O dirigente tem que ficar feliz se a comunicação atinge a base, não agradar ele, porque ele gosta mais daquele termo, ou que ele gosta mais da foto dele assim, ou gosta da foto assado. Eu admiro o Neto e considero o Neto uma referência política para mim. Cansei de ir, às vezes, lá no sindicato, falar para ele: Neto, você tem que se colocar mais para fora, porque você é o dirigente, nosso dirigente máximo. Mas o Neto é um cara humilde e tal, agora quero que vocês me ajudem nessa luta política com o Neto. Por favor. Responda os comentários. E ele estava falando com o André, aqui do Rio Grande do Sul.
Por que é importante responder aos comentários? Gente, nós estamos vivendo uma crise de representatividade institucional. As pessoas já não nos olham com bons olhos. Aí o cidadão vai lá, no teu perfil, faz um comentário, independente do comentário. Nem, se ele xingou, se ele elogiou, se ele falou alguma coisa, ele te fez um agrado. Você tem que responder. Ah, Márcio, mas é muito comentário. Gente, é planejamento. Tem que ir lá e tem que responder. Vamos fazer quem que acha que tem um perfil aí com bastante gente? Perfil potente. Do Facebook. Fala aí, alguém. Você, qual é o seu nome? Luiz. Quantos amigos, fãs você tem? 3 Facebook. Depois a gente pode falar sobre isso depois. Mas o teu Facebook deve ter 5 mil amigos, correto? Então tá bom, nós vamos tirar uma selfie aqui e ele vai colocar, o Luiz vai colocar lá no Facebook dele. Quantos amigos do Luiz vão ver organicamente a nossa foto quando ele postar? 30%. 30%? 30% é o quê? 1.500. É isso? De 2 a 5%. De 2 a 5%. O Facebook não foi feito para vocês conversarem, gente. Ele foi feito para dar dinheiro para o Mark Zuckerberg. Pode dar um exemplo? Só um pouquinho aqui, senão a gente não consegue socializar. O meu particular, assim, às vezes quando eu mudo a foto do perfil, por exemplo, coloco uma foto, às vezes mais provocante, né? Mas não provocante sim, provocante politicamente. É porque eu coloco provocante e eu falo assim, quando eu coloco uma foto de time, junto com o meu time e tal, porque eu sou o melhor do Brasil, o Flamengão, né? Aí, tá vendo? É isso aí, ó. Já deu efeito aqui. Quando eu mudo a foto, mais ou menos 120, 110, 150, vai lá e curte. E quando eu coloco outra foto, também 80, 100, mas são outras pessoas, dependendo da foto. Então, sim, dos 5 mil aí, e às vezes quando eu posto alguma coisa política, por exemplo, aí também são outras pessoas. Coincide de ser, vamos pôr aí, desses 100, vamos pôr 100, 30% ser em todas, mas outros são diferentes. Então é só 5% de visualização orgânica. O Twitter é 100% de visualização orgânica, o Instagram não é mais 100% de visualização orgânica. Por que precisa responder os comentários? Porque quando o Neto posta alguma coisa e o Márcio comenta alguma coisa do post do Neto, os amigos em comum do Márcio e do Neto recebem no feed de notícias: Márcio comentou a foto de Neto. E isso é o que a gente chama de upar, subir, sobe a postagem. Por isso que é importante, cada vez que vocês upam, vocês dão mais importância. Se querem matar alguém na internet, vocês deixem a pessoa isolada. Se alguém postar, e o André estava falando isso, a gente viu uma postagem lá que a gente não gostou muito, ele falou, nem vou comentar. É isso mesmo, não comenta. Por quê? Porque se você comentar, você está upando, você está subindo aquela postagem de relevância. Seja simples e fuja de muitos termos técnicos. Cuidado com as siglas. Quem é da comunicação aqui, o pessoal que fiscaliza a comunicação dos nossos companheiros, tem algum celular perto de um microfone, por isso que ele está chiando. Cuidado com isso. Por quê? Porque o termo técnico, se a pessoa não entende, inevitavelmente não vai curtir. Outra coisa, quando vocês fazem uma postagem e a pessoa não entende, ela é muito particular, vocês não estão se comunicando com o público. Vamos exemplificar isso. Quando eu tiro uma foto com a minha sobrinha, que é um bebezinho, eu tenho um número X de curtidas. Quando eu tiro uma foto com algum político, eu tenho um número Y de curtidas. As pessoas curtem mais a minha foto com a minha família, porque família é uma coisa comum a todos.
Família é uma coisa que as pessoas gostam. As pessoas gostam de me ver com a família, muito mais do que com o político, porque nós estamos vivendo uma crise de representatividade institucional. Então, por isso, é importante, na luta política sindical, também conversar e formar pessoas que entendam por que a comunicação contra-hegemônica que nós temos que fazer é tão importante e por que elas têm que compartilhar essas informações. Então, terminando. Faça textos curtos. Vou exemplificar aqui, tá? Quero falar alguma coisa muito extensa. Eu tenho um blog. Coloca no blog, vai lá no Facebook, texto de no máximo 3 linhas e coloca o link. Por quê? Se tiver 4 linhas, vai aparecer o Leia Mais. 50% dos brasileiros não clicam no Leia Mais. Se vocês fizerem uma postagem ou qualquer outra coisa em que a pessoa tem que clicar no Leia Mais, vocês vão perder metade do público. Mensagem de WhatsApp, gente. Ninguém gosta de ficar 2 horas dando dedada no celular para chegar no fim. Aquela mensagem que já começa, leia até o final. Isso é mortal. Quer dizer que a mensagem é ruim. Sabe quando você está desesperado, você fala, fica comigo, por favor? A outra pessoa já fala, ó, tô fora, tá desespero. Não dá para fazer isso. Uma mensagem de WhatsApp tem que ter no máximo 7 linhas. No máximo 7 linhas. 7 ou 8 linhas. Por que 7 ou 8 linhas, Márcio? Porque é o que dá para ler na tela do celular. Celebre suas conquistas com os fãs. Curtidas, amigo, vitória, sindicato venceu isso, conseguimos conquistar, acabamos aí de receber o certificado, viemos no Congresso e deliberamos isso. Todas as vitórias, as pessoas gostam de vitórias. Esse negócio que a internet é território das pessoas que têm mimimi, isso também não é verdade, porque as pessoas que ficam fazendo muito mimimi, elas são excluídas da internet. Que as pessoas gostam de quem é vitorioso, quem está na luta, quem tem garra. Conheça o melhor horário para postar, e aí aqui no quem tem fanpage sabe qual é o melhor horário. Então tem uma amiga nossa que gosta de fazer live no Facebook, e aí ela inventou de fazer live às 3 horas da tarde. E o público dela é um público trabalhador. Eu falei, amiga, você não entendeu bulhufas do que eu falei para você. Você tem que fazer na hora certa. Vai lá e olha. Aqui, por exemplo, é a partir das 18 horas. Quer dizer, o sindicato vai fazer uma live. Vamos fazer em que hora? Horário comercial. Ninguém vai ver, velho. Não vai dar certo. Vai dar errado. Tem que ter horário, tem que ter mobilização, tem que ter conscientização. Por quê? Porque nós estamos fazendo comunicação contra-hegemônica. Nós não podemos ser voluntarista, tem que ser profissional. E profissional tem que ser vanguarda, tem que entender profundamente a realidade. Conte sua história, e aí eu botei aqui a primeira edição do New York Times, as pessoas gostam de saber quem estão falando, qual é a história, se gosta de pão com ovo, se toma café de manhã, se gosta de suco. Ah, Márcio, mas isso é muito pessoal. Na comunicação horizontal, na crise de representatividade institucional, eu quero ver no outro alguma coisa que tem em comum comigo. Correto? Eu quero ver no outro. Essa posição política, todo mundo, ó, é isso? Beleza. Ah, é essa ideia inovadora, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Se eu tiver identidade com a tua postagem, eu vou lá e curto, eu vou lá e comento. Márcio, qual é a prioridade para as nossas, por exemplo, postagens do Facebook? A prioridade é vocês terem compartilhamento. O Neto, por exemplo, fez a postagem alguns dias atrás e teve 12 mil, 13 mil compartilhamentos. Isso quer dizer 800 mil visualizações. 800 mil visualizações. Quando uma pessoa, principalmente um político, vê que tem um vídeo do Neto com 800 mil visualizações, ele pega o telefone e liga para o Neto. É isso aí, Neto, parabéns. Nem conhece o Neto. Oh, vamos tomar aquele café de novo, tal. Por quê? Porque isso mostra a força. A mobilização digital também é importante. Então, é preciso saber organizar. Digamos que tem uma votação
em tal lugar. Se a gente consegue fazer com que a CSB seja um corpo orgânico de comunicação contra-hegemônica e mobiliza o Brasil inteiro para fazer pressão, a pressão dá certo. Porque nenhum deputado, senador, ministro quer ser avacalhado diretamente nas redes sociais. Essas pessoas têm um ego muito inflado, elas querem ser elogiadas. Pressão também vale. E depois eu posso falar das campanhas eleitorais, mas tem uma perguntinha ali e depois eu vou acabar com 5 minutos ainda. Márcio, o estado de Goiás tem 246 municípios, muitas cidades afastadas, 150, 200 quilômetros de distância uma da outra. Eu percebo que a ferramenta WhatsApp, a ferramenta smartphone, se torna uma extensão do sindicato. E o filiado ao sindicato, ele acaba querendo resolver problemas pelo WhatsApp, até pela distância, pela questão da mobilização em assembleias, etc. e tal. E ele quer, por exemplo, quem está no interior, que nós que estamos na capital, vá até o deputado, ao senador, sei lá quem for, a prefeitura, e leve essa resposta para ele em forma de solução, o mais rápido possível. E isso nos torna muito visível junto a essa comunidade que nós formamos. E quando colocamos algo de nossa personalidade mais íntima, um time de futebol, algo religioso, um bom dia, algo, um meme separado do profissionalismo a qual nós representamos, por exemplo, sou de autoescola, eu coloco algo que não tem nada a ver com autoescola, o povo já critica muito, esse grupo não foi feito para isso, etc. e tal, e defamam a imagem da liderança. Fala que está desvirtuando a imagem do grupo. Inclusive, alguns grupos do WhatsApp que eu participo têm regras específicas, dependendo da regra é excluído, porque formam uma comunidade, assim como nós estamos aqui. Né? Então, tem regras de comportamento nessa ferramenta que nem todos aceitam e nem toda liderança sabe utilizar. Gostaria de uma explanação breve sobre esse comportamento de personalidade jurídica, que representa um grupo, da personalidade pública. Nos grupos fechados, ou seja, inbox do Facebook, WhatsApp e outras ferramentas, que é mensagem A e B, você tem que saber o que o outro quer falar. Não adianta, por quê? Porque uma das regras da internet é que ninguém gosta de spam. O que é spam? É o cidadão vagabundo que faz Ctrl+C, Ctrl+V e vai lá e manda a mesma mensagem para 283 grupos, 5 listas diferentes, e daí, de repente, o teu celular está lotado, porque às vezes a pessoa é da tua família, e você começa a ver e tem que clicar lá para o troço parar de vibrar. Ninguém gosta de spam, eu tenho que saber qual é o conteúdo. Vou dar uma de Ciro Gomes agora aqui, de sendo desagradável. Mas assim, quando a gente opta por uma liderança sindical, inevitavelmente a gente tem que assumir certos compromissos. E esses compromissos, às vezes, é abdicar de certas coisas da nossa vida pessoal. Porque, inevitavelmente, é uma luta. E não é uma luta onde nós estamos agora na vanguarda, né? Nós estamos na frente. É uma luta que a gente está de resistência. Então, quando as pessoas, às vezes, te exigem uma postura sindical, às vezes você tem que agradecer. Né? É meio que um sacerdócio e tal. Mas a gente tem que entender também que a gente precisa ter um objetivo, um plano de comunicação. Porque eu não posso me comunicar sempre com as mesmas pessoas. E para eu conseguir convencer as outras pessoas que eu tenho que usar uma linguagem um pouco diferente, o meu objetivo político tem que estar claro. E o meu objetivo político é a defesa da classe trabalhadora. E a defesa da classe trabalhadora me exige que eu faça isso, 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 aquilo. Né? Eu, Alessandro, André, aqui, há 20 anos atrás a gente fazia movimento estudantil. Qual era o que fazer movimento estudantil no final da década de 90 era o quê? Era não ter família. E a gente não tinha. A gente vivia para o movimento estudantil. Por sorte, as coisas avançaram e hoje o movimento estudantil que se faz hoje não era o que a gente fazia anos atrás, como a organização sindical. Mas, inevitavelmente, você vai conseguir resolver esse problema da identidade institucional e do perfil pessoal a partir do teu plano de comunicação digital. E isso tem que estar muito claro. Quero alcançar tantos caras da minha base.
Não quero falar só com a minha base, agora eu vou falar com a sociedade inteira. Por quê? Porque a gente tem 4 sindicatos lá em Rio Verde, nós queremos tomar o poder lá em Rio Verde. Então, beleza, tomar o poder em Rio Verde exige que a gente faça isso. E aí você vai cumprir meta, planeja, se organiza e cumpre meta. E vai para cima, sem ser burocrático, sendo político, essencialmente político, porque política também é organização, política também é mobilização. Não adianta esterilizar a palavra política na questão eleitoral. Política é muito mais do que isso, né? A questão eleitoral é uma parte da política. E vou dizer para vocês, uma parte que está em crise. Muito mais, por isso que quando a gente fala de crise de representatividade institucional, a gente não tem que olhar só para os sindicatos, olha para todo mundo. E quando a gente for fazer uma crítica aos sindicatos, a gente tem que olhar para o Poder Judiciário, porque não existe no Brasil coisa mais prostituída do que o sistema judiciário. É nepotismo, é acordão, é troca de favores, venda de sentença. Então, nós estamos na luta, nós estamos aqui cumprindo o nosso papel. Tem erros, mas espera aí, né? Não vamos querer detonar o trabalho da classe trabalhadora brasileira, porque já fez muita coisa e vai fazer muito mais ainda. E para finalizar, celebre datas comemorativas para além das coisas que vocês já fazem. É aqui da Confederação dos Educadores Físicos, né? E tem uma das coisas, eu gosto de usar essa imagem do Confef, porque a maioria dos nosso povo, como confunde a questão eleitoral com a questão sindical, personaliza a luta. Aí você recebe, às vezes, uma imagem que tem a cara do cidadão. Tem que ter calma com isso, porque o ultrapersonalismo nas redes sociais é visto como uma coisa negativa. Ideias, bandeiras, são vistas como coisas positivas. Ah, Márcio, eu não acredito nisso. Então, me digam se vocês podem falar alguma coisa ruim da defesa dos animais. Eu vi que tem um pessoal aí que dá vaquejada, essas coisas por aí. Deve ser uma briga com o pessoal dos direitos dos animais. Por quê? Porque é um movimento que se consolidou na rede. Vou dizer para vocês, toda a capital do Brasil tem algum vereador que é o cara da defesa dos animais. Porque é uma coisa que se espalhou, consolidado, bandeira. É óbvio que tem outras bandeiras também, mas é isso, basicamente, que a gente pode falar da política. Opa, repetir. Da política das redes sociais e principalmente da questão da militância de vocês. Queria agradecer imensamente o Neto, imensamente o Alessandro, meu amigo André, que está aqui também, e todos vocês pela paciência, espero ter contribuído, estou à disposição. As minhas palestras, sempre que eu puder, porque trabalho lá na Fundação, mas eu faço questão de não cobrar as minhas palestras para que a gente possa fazer uma luta política cada vez mais organizada, organizar as pessoas, ir nos lugares, conversar olho no olho, falar da luta política, porque o Brasil está necessitando e eu acho que essa nossa tarefa aí, mais do que revolucionária, é uma contribuição que a gente tem para dar para a classe trabalhadora. Muito obrigado.